Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje eu, Daniel Antônio Narzete, diretor econômico financeiro, representando aqui a diretoria colegiada da Arcesp, a equipe do time técnico da diretoria de saneamento, da diretoria econômica financeira também. E para dar início aos trabalhos de hoje, declaro aberta a audiência pública número 4 de 2026, que vai ser conduzida pelo nosso mestre de cerimônia, Eloé, que vai fazer toda a apresentação de como se dará a sessão e como será o modo de apresentação da equipe técnica e da participação dos ouvintes. Senhoras e senhores, bom dia. Em respeito aos princípios da publicidade, da participação social e da transparência dos processos da Arcesp, é com satisfação que recebemos a todas e todos neste encontro online para dar início à audiência pública número 4 de 2026, que trata da proposta para alteração dos artigos 2º, 62, 63 e 64 da Deliberação Arcesp número 106 de 2009, para dispor sobre regras de leitura, faturamento e proporcionalização de consumo na prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esta audiência complementa a consulta pública número 6 de 2026, que se encerra neste sábado, dia 23 de maio de 2026. Informamos que esta audiência pública está sendo gravada e todas as contribuições e perguntas, desde que pertinentes ao seu objeto, serão respondidas em relatório circunstanciado. A íntegra será disponibilizada no canal da Arcesp no YouTube. Os trabalhos de hoje serão presididos pelo diretor econômico financeiro da Arcesp, senhor Daniel Antônio Narzete, a quem caberá decidir sobre as questões de ordem e garantir o andamento regular desta audiência pública. A apresentação será feita pela Arcesp, que terá até 40 minutos para fazer sua explanação. Foi dada a oportunidade para as concessionárias dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário fazerem exposição por até 15 minutos cada, mas nenhuma delas se inscreveu para manifestação nesta audiência. Também não tivemos inscrições prévias para exposições orais. Desejo uma boa audiência a todos. Passo a palavra aos expositores da Arcesp, a superintendente Luísa Borges e o gerente Sérgio Bernardes, que no tempo máximo previsto de até 40 minutos farão a apresentação da agência junto com a área técnica. Bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, compartilhando os trabalhos desenvolvidos pela Arcesp no âmbito do saneamento básico. Hoje, nós vamos apresentar uma proposta de alteração dos artigos 62 e 64 da Deliberação Arcesp 106, junto com o artigo 2º também, que institui alguns conceitos da deliberação. E lembrando, né, que essa deliberação, ela institui as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E esse normativo, ele se aplica a todos os prestadores de serviços regulados pela agência. Estão aqui presentes hoje comigo o Superintendente de Regulação Econômico-Financeira, Jefferson Leão de Meireles, o Gerente de Regulação de Abastecimento de Água e Esgotamento, Sérgio Bernardes, e também o Itamar Aparecido, que faz parte da equipe técnica que desenvolveu esse trabalho. Então, agradeço a todo mundo, a toda a equipe técnica que desenvolveu, e passo a palavra para o Sérgio, que vai fazer a apresentação sobre essa proposta de alteração e as premissas que a gente utilizou para fazer essas alterações. Bom dia. Vou iniciar a apresentação. Como já foi visto pelo nosso presidente, da audiência, o superintendente, a gente vai tratar da proposta de alteração dos artigos 2º, 62, 63 e 64 da Deliberação 106 de 2009, que trata das condições gerais de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O objeto da proposta é trazer regramentos que facilitem a leitura, não só da própria deliberação, mas trazer os procedimentos de
faturamento, proporcionalização do consumo nos períodos que não são do intervalo regular de leitura, trazer uma transparência maior dos mecanismos de cobrança dos usuários, e dar um tratamento mais claro e transparente dos ciclos fora do padrão de leitura. Bom, a fundamentação regulatória busca equilibrar, então, a proteção do usuário contra essas distorções que podem ocorrer entre os diversos prestadores de serviço, uma vez que essa deliberação ela se aplica a todos os prestadores de serviços regulados pela ARCESP, preservando o equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço, traz uma previsibilidade operacional, uma vez que os procedimentos aqui elencados na proposta facilitam a forma como os prestadores podem parametrizar os seus sistemas comerciais, e traz também uma maior transparência para o usuário na forma de fazer a leitura dos seus faturamentos, entendendo de forma talvez mais fácil como é feita a separação nas diversas faixas de faturamento de cada um dos prestadores regulados. Muito bem. Foram disponibilizados na consulta pública o relatório de análise de impacto regulatório, a nota técnica de justificativa da deliberação, a minuta proposta de deliberação e um simulador, uma planilha Excel, que simula a fatura com valores fictícios, mas que traz a dinâmica e as fórmulas de cálculo de como é feita a proporcionalização, tanto no período complementar como faturamento regular, ordinário, dentro do período de leitura. Muito bem. No seu artigo 1º, a gente traz 4 inserções no artigo 2º da deliberação 106, que trata das definições. A definição, tanto de leitura inicial como leitura final, traz uma transparência maior para os efeitos de quando os usuários fazem solicitação de ligação e solicitação de encerramento dos seus contratos, bem como traz o que significa o período regular e o período complementar para efeito do faturamento, quando a gente não está dizendo, quando não está tratando do intervalo comum de leitura ordinário do faturamento. Muito bem. No artigo 62, a gente faz alguns ajustes, então, logo no caput, a gente amplia de 28 a 31 dias para um período de 27 a 33 dias. O objetivo dessa alteração era diminuir a quantidade de leituras pela média, então traz uma flexibilização e até padroniza de forma setorial com outros setores aqui da própria agência, incluindo a área de gás. Então, a ARCESP passa a fazer a interpretação de período regular entre 27 e 33 dias, que implica em redução das leituras pela média, que é um problema bastante recorrente, em função de que os calendários de leitura poderiam cair final de semana, feriado. Então, isso talvez traga um ajuste muito positivo para os usuários, de forma que não tenham suas faturas feitas pela média. Também foi ajustado o remanejamento para os prazos de período não regular, quando é feita a reprogramação das rotas de leitura, assim como os prazos para ligação e encerramento de contratos. Então, dá um tratamento adequado para quando o período não está conforme o caput. Então, o parágrafo 1º traz um intervalo mínimo de 15 dias e máximo de 45 dias entre os períodos de leitura para o usuário. Aqui no artigo 63, ele trata basicamente do mecanismo de leitura, e aqui a gente faz algumas inserções de parágrafo para dar tratamento de quando o leiturista não tem acesso ao medidor, ou seja, quando ele é obrigado a fazer a leitura pela média. E uma vez que é feita a leitura pela média e restabelecida a possibilidade de ele fazer a leitura do hidrômetro, as dinâmicas de cálculo da média passam a estar mais bem estabelecidas. Aqui a gente inseriu no parágrafo 6º como que isso deve se proceder. E também no parágrafo 7º e parágrafo 8º,
a gente dá tratamento quando o saldo é em favor do prestador e quando o saldo é em favor do usuário. Então, se tem saldo a favor do prestador, é assegurado ao usuário o parcelamento desse débito numa própria fatura, em número de parcelas não inferior àqueles de ciclos não faturados pela média anteriormente. Uma vez que haja saldo em favor do usuário, esses valores devem ser atualizados monetariamente e creditados na sua conta. Na conta não, perdão, na sua fatura. Já no artigo 64, ele também faz um ajuste praticamente completo do artigo, uma vez que ele é um artigo bastante extenso, que traz o faturamento com periodicidade mensal, ou seja, são 12 faturamentos anuais, traz a fórmula de cálculo quando não é aplicado o caput do artigo 62, que trata da leitura do período regular. Então, uma vez que o período de leitura não seja aquele intervalo regular entre os 27 e os 33 dias, o parágrafo 2º traz um mecanismo de cálculo de proporcionalização das faturas para serem impressos e discriminados na fatura, conforme a faixa de faturamento da estrutura tarifária de cada um dos prestadores de serviço. Em seguida, a gente também no parágrafo 4º traz como limite um ajuste anteriormente estabelecido em 47 dias para 45 dias, ou seja, uma vez que lá no parágrafo 1º do artigo anterior a gente estabelece que no máximo 45 dias ele deve executar a leitura possível, mais do que isso ele não pode nem cobrar ou ser compensado lá pelo prestador. Uma vez feita a leitura final, o prestador deve emitir, então, conforme o parágrafo 5º, em 7 dias, a fatura, uma vez que pode estar sendo encerrado, nesse caso, o contrato comercial com o usuário. O parágrafo 6º, 8º e o 9º está em inciso um pouco mais claro, porque já eram textos existentes no parágrafo, na versão anterior, não houve alterações, por isso eles permanecem o mesmo. No parágrafo 7º, a gente inseriu a possibilidade de o prestador aceitar a leitura informada pelo usuário como leitura final, no caso de encerramento, uma vez que no parágrafo 6º já existia uma possibilidade, caso o usuário concordasse, fazer a fatura estimada pelos ciclos anteriores, mas abre-se também a hipótese de fazer uma leitura por meio de fotografia, algum outro meio que as duas partes se acordem. Muito bem. No parágrafo 10º desse mesmo artigo, trata das modificações das datas do período de leitura. Então, o ciclo de leitura que é feito em cada unidade, o prestador, para alterar esse ciclo, ele deve informar com pelo menos 10 dias úteis de antecedência ao usuário. E no parágrafo 11º, a gente desenvolve como é feito o cálculo das faturas, uma vez que haja um reajuste tarifário no meio do ciclo de leitura, ou seja, quando é feito um período de 10 dias com o valor da estrutura tarifária anterior, 20 dias com a estrutura tarifária seguinte, e faz a ponderação. Então, a deliberação não trazia esse mecanismo anteriormente, ainda que era aplicado já dessa forma, mas traz uma transparência de como esse cálculo é feito, agora de forma mais transparente. E no parágrafo 12, traz a dinâmica para as hipóteses em que os hidrômetros são com medição remota. Então, uma vez que a medição é feita por telemetria, sem a necessidade do leiturista, é estabelecido que essas leituras, a gravação para efeito de faturamento deve ser feito conforme o número de dias do período do mês de referência, sendo vedado, então, o faturamento pela média, que trata, com exceção aí o parágrafo 11,
na hipótese do reajuste. As alterações, então, foram apresentadas, a proposta dos artigos. Agora a gente traz 3 exemplos, basicamente, de como o simulador pode ser utilizado. Deixa eu colocar o marcador de forma breve. Então, para quem for utilizar o simulador, utilizar apenas essas alterações na célula em amarelo, onde você vai poder preencher o volume consumido, a data de leitura inicial, a data de leitura final, e o restante a planilha traz todas as demais informações. Nesse exemplo, para um consumo de 25 metros cúbicos em 30 dias, ou seja, dentro do período regular. Então, consequentemente, ele só vai preencher o valor aqui na caixinha do período regular e ele faz a distribuição conforme a estrutura tarifária. Neste exemplo fictício, a primeira e a segunda faixa representam 10 metros cúbicos cada uma dessas faixas, a terceira faixa com 30 metros e aí acima de 50 metros para essa outra, para o restante das faixas. Muito bem. Para um consumo de 25, então, primeira faixa de 10 metros, a segunda faixa de 10 metros e o restante, para completar os 25 metros, é concluído aqui na terceira faixa. O período regular, acho que não se havia dúvida, mas é mais para efeitos educativos esse exemplo. Aqui a gente coloca, por exemplo, quando o usuário consome 15 metros em 15 dias, ou seja, ele não está dentro do período regular. A simulação foi feita também, colocar a partir do dia de hoje, 19 de maio, dia 3/6, representando aqui os 15 dias. Então, ele ficou inteiramente dentro do período complementar. Aqui indica como foi feita a proporcionalização, os 15 metros em 15 dias. E ele divide em cada uma das faixas. Uma vez que o mês de referência é o mês de maio, é um mês de 31 dias, por isso que aqui não é 5 metros cúbicos, é 4,84, uma vez que não são os 30 dias do mês de referência. Então, ele dividiu aqui a faixa do período complementar em 4,84, mais 4,84 na segunda faixa e o restante para completar os 15 metros, que totaliza aqui embaixo a conta com R$ 135. Esse último exemplo, então, a gente traz agora com 45 metros cúbicos em 42 dias. Ou seja, a gente tem um período regular completo e um período complementar de 12 dias, uma vez que a leitura é feita aqui no mês de junho. Então, a gente tem período regular do mês de junho, 30 dias. É feita a divisão proporcional, olhando um fator de período aqui de 1,4, né? A gente divide os 45 metros cúbicos, 30 dias daria os 32,14 e os 12 dias, 12,86. Na hipótese aqui do período regular, as faixas são distribuídas de forma uniforme, conforme a estrutura tarifária, não existe proporcionalização, a deliberação nem trata disso, já é uma prática regular. Agora, a parte da deliberação que a gente trata é como é feito o cálculo aqui do período complementar, onde é feita a proporcionalização para as faixas conforme a estrutura tarifária. Então, esses 12 metros, 12,86, ele é dividido ao longo das faixas, baseado no número de dias que está sendo proporcionalizado e do mês complementar, do período complementar que está sendo distribuído. Esse mês complementar ele pode variar entre 28, 30 e 31 dias, então, baseado no mês que é feita a leitura inicial e final, é calculado aqui o número de dias do período regular e no período complementar, e essa proporcionalização é calculada, soma-se o valor do período regular e complementar, os volumes consumidos ao final da fatura, obviamente, é o mesmo, e o cálculo também do volume e valor total em cada uma das faixas aqui ao final. Muito bem? Essas são as manifestações a respeito da proposta do simulador e também a proposta dos artigos
de forma mais objetiva e fica à disposição. Muito obrigada aos expositores da ARCESP. Como não houve inscrições prévias para exposições orais, a presidência faculta a palavra aos participantes da audiência que, porventura, desejam se manifestar. O tempo limite será de 10 minutos. Assim sendo, solicitamos aos expositores que atenham ao conteúdo específico da presente audiência pública. Informamos ainda que todas as manifestações feitas nesta audiência serão registradas por meio eletrônico, preservando-se assim a integridade dos seus conteúdos. Ressaltamos que as manifestações deverão ocorrer com respeito, civilidade e observância da ordem, a fim de garantir o adequado andamento dos trabalhos desta audiência pública. Existe algum presente que queira se manifestar? Então, passo a palavra ao senhor Daniel Antônio Narzete para encerramento e seus agradecimentos finais. E reforçamos que a consulta pública número 6 de 2026, que complementa esta audiência, ela se encerra no sábado, dia 23 de maio de 2026, porém as contribuições podem ser enviadas até o dia 25, que é uma segunda-feira, dia 25 de maio. Bom, agradeço a participação de todos, agradeço o time da ARCESP, na pessoa da Luísa, na pessoa do Jefferson, dos demais presentes. Estamos aí cumprindo a agenda regulatória com vigor e trazendo uma análise que melhora, de certa maneira, a proteção dos usuários quanto à cobrança e a efetiva forma de leitura dos seus consumos. E com isso também agradeço a participação de todos. Obrigado, Eloy, por reforçar que a consulta pública acaba num sábado, e por isso, então, todos os contribuintes têm até segunda-feira para a efetiva contribuição por escrito, para que a gente possa finalizar essa consulta pública, concluir o relatório circunstanciado e, por fim, apresentar à sociedade as alterações devidas na deliberação que rege o tema dessa audiência pública. Agradeço a todos, declaro encerrada a 4ª audiência pública de 2026.